Bom, primeiro queria agradecer, né, a presença de vocês, dizer que é uma alegria a gente estar aqui, né, em mais um Psicologia em Foco. A gente tem construído, né, ao longo não só do 15º plenário, né, mas a gente tem feito um esforço muito grande nesta gestão para conseguir trazer, né, variadas temáticas a esses encontros, né, que são semanais, todas as quartas-feiras. A gente está aqui às 7 horas da noite trazendo algum tema, né. A mesa de hoje vai dizer de 2 temas que são tratados nesse mês de abril. Uma que é a questão do autismo, né, referente aí ao dia 2 de abril, e o dia 14 de abril, que a gente discute a questão da inclusão, né, nas escolas regulares, né, como é o nome mais utilizado, né. A gente vai contar hoje com alguns funcionamentos que aí eu vou fazer esse repasse para a gente poder só conhecer um pouco da lógica. Dentro da pasta que vocês receberam, tem um papelzinho da avaliação. Aí eu vou pedir a todas e todos para lembrarem, né, de nos ajudarem lá para metade, para o final do evento, né, para preencherem, para nos ajudarem a pensar como é que a gente pode construir melhoramentos, né, nos nossos eventos. A gente tem também uma dinâmica que a gente pensou o seguinte: como o evento é transmitido online via Facebook, a gente vai pensar numa lógica de 3 questões. Aí a gente faz um compilado de 3 questões. Quando, né, a gente abrir, a gente responde, depois a gente faz uma segunda rodada com as questões que também podem ser feitas pela internet, tá? E aí depois, se tiverem mais questões, a gente volta para o plenário e assim sucessivamente. Bom, então é isso. Eu fiz aqui uma colinha, porque senão eu me perco, tá, gente? Vocês perceberam já, né? Bom, tem um aspecto também interessante, que é de pensar que a gente tem construído, né, ao longo dos trabalhos do CRP, e nesse 15º plenário também, né, com um esforço muito grande, que são o funcionamento das comissões, né? Nós temos hoje aqui a presença da Débora Barbosa e do Luiz Miranda, que representam, né, a Comissão de Psicologia Escolar e Educacional, né? E eles estão trabalhando fortemente, do mesmo jeito que eu represento, né, a Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, e Psicologia e Relações Étnico-Raciais, né? Tem a presença também da Mariana Tavares, que é a nossa colega representante da Comissão, né, de Psicologia e Clínica. E assim, quer dizer, a gente está abrindo, né, convidando a todas e todos para estarem sempre conosco, né? Todas as reuniões estão no site, marcadas com as datas, horários, locais, né? Que às vezes tem aqui, às vezes tem na sala de plenária, né? Então a gente tem feito esse esforço de sempre divulgar os nossos trabalhos e convidar a todos e todos para estarem conosco, tá? Então é um prazer, né, da gente estar aqui hoje, e sempre que vocês puderem e quiserem vir, estaremos sempre muito felizes. Bom, a nossa mesa de hoje então, né, Autismo e Educação Inclusiva, Diálogos Possíveis. A gente tem aqui, né, a presença da Érica Lourenço, que é psicóloga, doutora em Educação e Inclusão Social pela UFMG, professora do Departamento de Psicologia da UFMG, atuando nas áreas de História da Psicologia, Educação Inclusiva e Educação Especial. Tem experiência na capacitação de professores para Educação Inclusiva. Então, Érica, por favor. A gente tem também, hoje, contaremos com a fala da Maiana Brax, que é psicóloga, formada pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre em Psicologia pela mesma universidade e atuando como psicóloga clínica. Então, muito bem-vindas, né, e muito obrigado pela presença. A gente conversou um pouquinho antes, e nós vamos conversar pela ordem do título da mesa de hoje, né? Então a Maiana vai começar trazendo para nós sobre autismo. Então, muito obrigado, né? Um prazer. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer esse convite, e principalmente pelo tema de muita pertinência, né? Como o Felipe mesmo falou, passamos aí pelo dia 2 de abril, né? O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, assim, é uma semana, um dia, um mês inteiro que os nossos olhos ficam mais direcionados para o autismo, né? Mais ainda, né? Então, acredito que esse nosso encontro seja de extrema pertinência para o nosso trabalho, para o nosso posicionamento político e ético, né, com as pessoas com quem a gente trabalha. Eu queria pedir licença para vocês, para poder ler no texto que eu preparei, para deixar mais claro alguns dados que eu trago.
e assim ficar mais fácil, né, da gente debater. Então, assim, a partir do título da nossa mesa, Autismos e Educação Inclusiva, decidi tocar um ponto de muita importância, que é a questão diagnóstica do autismo, né? Questão que se faz presente tanto no campo da clínica, das instituições, do território escolar, entre outros. Desde a sua primeira descrição como síndrome, com Leo Kanner, em 1943, até os dias atuais, o autismo é um desafio à clínica, seja qual for a sua orientação, e apresenta características peculiares em seus limites de fazer laço com o outro. O tema autismo se apresenta hoje como um campo de pesquisa de intensos debates, principalmente em relação à sua questão diagnóstica e etiologia. A história da psiquiatria, suas características particulares, bem como seus paradigmas, como retardamento mental, alienação mental, idiotia, doença mental, transtornos mentais, ainda são, hoje, amplamente estudados e debatidos. O ato de diagnosticar se mostra um dos grandes desafios à área da saúde, principalmente na saúde mental. Proponho aqui discutir a questão diagnóstica descritivista de sofrimento subjetivo pautado no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, e suas implicações. As questões que levanto aqui não são no sentido de desabilitar o manual e o seu uso, mas sim refletirmos sobre o modo como estamos usando o diagnóstico e suas consequências. Na década de 50, pensando na dificuldade de fazer o diagnóstico e a intenção de uniformizar e homogeneizar a classificação psiquiátrica, a Associação Americana de Psiquiatria desenvolveu um manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais e pretendia ser uma forma mais objetiva e consensual de criar diagnósticos e diferenciar doenças, baseando no agrupamento de sinais e sintomas apresentados pelo sujeito. Utilizando uma linguagem simples, buscou tornar a comunicação mais acessível entre os diversos profissionais das mais distintas áreas e países que fossem utilizados. Assim, o DSM tornou-se o instrumento oficial para os diagnósticos psiquiátricos. Concomitantemente ao lançamento desse manual, foram testados os primeiros medicamentos denominados psicotrópicos. Conforme Russo e Venâncio, 2006, abre aspas, podemos citar como marca inicial dessa revolução o ano de 1952, quando foi testado o primeiro medicamento antipsicótico, a clorpromazina. Ainda que os antidepressivos só tenham sido aceitos e receitados nos Estados Unidos nos inícios dos anos 60, já em 1957 foi lançado o primeiro antidepressivo, a imipramina. Fecha aspas. Assim, esse empreendedorismo se enlaçou às forças de mercado disposto a formalizar um saber que se endereça às substâncias psicoativas sob a denominação da farmacologia. O DSM, desde 1952, apresentou diversas reformulações. Ao todo, são 5 edições, sendo a última publicada em maio de 2013. Se compararmos a sua primeira versão, do ano 52, a qual apresentava 106 categorias diagnósticas, presentes em 132 páginas, com a sua 4ª edição, contendo 374 transtornos mentais, em 888 páginas, podemos ver um acréscimo de 268 categorias diagnósticas, sendo este um aumento de 352%. Concomitantemente ao número cada vez maior de categorias diagnósticas, vemos um aumento expressivo na fabricação, importação e consumo dos psicofármacos. A cada nova edição do DSM, um número maior de categorias diagnósticas e um número maior de sintomas e sinais que busca abranger todos os comportamentos dos indivíduos em sua magnitude estão presentes. Essa maneira de ver e compreender o sofrimento subjetivo não é sem consequências. Aliado ao diagnóstico psiquiátrico descritivista, encontra-se a lógica capitalista da busca por soluções rápidas, de curas imediatas, que tem na indústria farmacêutica um verdadeiro pilar. Destaca-se o alto consumo de psicofármacos. Citarei aqui o uso da Ritalina, nome conhecido também como Concerta, para o cloridrato de metilfenidato. No ano de 2009, registrou-se, aqui no Brasil, a venda de mais de 58 mil caixas
Em 2013, foram mais de 108 mil caixas vendidas, apresentando um aumento de 180% em 4 anos. A importação desse medicamento no Brasil passou de 578 quilos em 2012 para 1.820 quilos em 2013, um aumento de mais de 300%. A respeito da sua fabricação mundial, em 2013, alcançou-se um novo recorde, quase 72 toneladas. Esses dados estão presentes no relatório da ONU de 2015 e no relatório do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados também de 2015. Há uma aposta clara. Uma vez detectada uma desordem, não existe outro caminho senão o fármaco. Podemos dizer que estamos vivendo um processo de patologização da vida e mais, de uma medicalização da vida? O campo da loucura tem se organizado em torno da harmonia dos sistemas e da proporcionalidade das funções, conferindo unidade a um corpo que resiste a funcionar segundo o ideal. A prescrição de medicamentos leva à cumplicidade, uma falsa demanda do paciente e falsa resposta. Essa fala foi para abrir o encontro da rede de toxicomania e alcoolismo, mas acredito que tem pertinência aqui no nosso texto. É uma fala do sujeito que se dirige em busca da medicalização, né, que é essa frase também legal. O que se observa também, além do alto consumo de psicofármacos, como exposto acima, por meio dessa lógica medicamentosa, há um certo apagamento da subjetividade. Cala-se o sintoma e aquele que sofre. Interrogamos também a respeito da lógica classificatória descritiva, sendo estes os principais motores para iniciar o debate do que se diz de uma epidemia autística, da qual estamos vivendo atualmente. Fala-se de epidemia do autismo pelo aumento vertiginoso do número de casos em um curto período de tempo. Vou citar mais alguns dados. Victor Luther, em 66, apresentou o primeiro estudo epidemiológico realizado sobre o autismo e, de acordo com essa pesquisa, relatou-se que o índice de prevalência era de 4,5 autistas a cada 10 mil crianças. Este estudo teve como base a população infantil entre 8 e 10 anos em um pequeno condado de Londres. Na década de 90, nos Estados Unidos, o índice de prevalência era de uma criança a cada 2.500 eram considerados diagnosticados como autistas. Em 2006, este número diminuiu, indo para uma criança autista em cada 110 crianças, apresentando um aumento de 57%. Em 2014, chegamos à marca de uma pessoa a cada 68 é autista. E há uma estimativa de que em 2025, 50% das crianças no mundo serão autistas, segundo a doutora Seneff, pesquisadora sênior do Instituto de Massachusetts. A noção diagnóstica coloca em questão, então, o que se propõe catalogar, classificar os diagnósticos presentes nos manuais diagnósticos como DSM e CID, que a cada nova edição apresenta um número cada vez maior de sintomas e sinais para cada categoria. Como afirma Jerusalski Lasnik, a categoria que o autismo está presente está servindo para tanta coisa que acaba sendo ampla, que abrange uma população tão vasta quanto diversa. No caso específico do autismo, o autor Alfredo Jerusalski afirma que a modificação dos critérios diagnósticos que foram apresentados pelo DSM-4, que desfez a categoria de psicose infantis e acrescentou a síndrome de Asperger, o transtorno invasivo de desenvolvimento e o espectro autista, também serviu na multiplicação dos casos. Entretanto, o que contribuiu decisivamente para este aumento epidemiológico do autismo foi a inclusão no critério diagnóstico de uma variedade e quantidade de signos que amplia enormemente a população passível de ser inclusa. Segundo esse autor, abre aspas, em 94, a nomenclatura Asperger se incorpora ao DSM-4 e durante 50 anos, de 1944 a 1994, são comunicados apenas casos raros na literatura médica. A partir de 94, surge uma espécie de epidemia nosográfica e temos milhares de dezenas de casos. Fecha aspas. Há mais de 100 indicadores de autismo reunidos nas diferentes versões do manual.
podemos ver que o conceito de autismo foi estendido a tal ponto que perdeu seus limites específicos. A ampliação dos critérios diagnósticos se justifica pela diversidade e heterogeneidade da apresentação psíquica e comportamental dos sujeitos autistas. A ampliação das categorias não consegue abarcar nem especificar a singularidade de cada sujeito autista em uma única classificação. Há um ponto em comum em todas as edições do SM e as epidemias: a porosidade de categorias, de forma tal que torna muito difícil de encontrar alguém que se não identifique como transtorno. Assim, levanta um questionamento: será que essas alterações na frequência estatística e na prevalência deve-se ao não saber diagnosticar anteriormente? No campo do autismo, busca-se incessantemente a busca pela sua causalidade. As pesquisas experimentais apresentam a preocupação central em determinar as causas genéticas, biológicas e ambientais do autismo, no intuito de explicar as alterações de linguagem e comportamentais, e a recusa ao laço social. Dentro do campo das pesquisas neurocientíficas, que buscam uma etiologia para o autismo, há diversos registros de possíveis causas, as variáveis genéticas, hereditárias e ambientais. Na ânsia por respostas, reduzem o autismo a um objeto científico. Mas o que nos chama a atenção é que, mesmo com a utilização dos mais sofisticados recursos diagnósticos, não é possível definir com clareza a etiologia do autismo. Ou seja, ainda hoje não se conseguiu provar a relação causal entre essas variáveis e, mais ainda, não se consegue ver a mesma variação se repetir em outros autistas. A complexidade e a heterogeneidade das manifestações dificultam sua generalização. Acredito que, diante desses dados, os sujeitos têm nos mostrado que, mesmo inseridos em um quadro diagnóstico, ele não se adequa a este quadro por completo. Ou seja, há algo no sujeito que não obedece a essas descrições e vai além. Podemos considerar que o autismo encontra-se em um terreno das particularidades. Como afirma Rios et al., abre aspas, se você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista, fecha aspas. A psiquiatria do DSM e a psicanálise partem do sintoma. Entretanto, a psiquiatria busca o apaziguamento do sintoma. E para a psicanálise, o sintoma apresenta dois aspectos. Um pela via da construção e outro pela via do sofrimento. No entanto, a psicanálise não se pauta na eliminação do sintoma, e sim na transmutação deste, e não direciona o seu tratamento para a cura, já que o chamado sujeito é, para a teoria psicanalítica, apenas aquele que está em sintonia com o seu sintoma. Quando tomamos a questão do autismo, entramos em um terreno da singularidade. Os sintomas dos sujeitos autistas se apresentam como uma modalidade de defesa que não deixa de dizer de um sujeito que sofre. É na solidão e na mutualidade que vemos o sujeito autista se separar do campo do outro. É na recusa do olhar, da voz, que o sujeito revela o seu modo diferenciado de se construir no campo do outro. A discussão psicanalítica do autismo está circunscrita em um campo de investigação que passa pela estrutura psicótica e possibilita ver a maneira singular dessas crianças de tratar o que é da ordem do insuportável. A clínica psicanalítica propõe trabalhar o sintoma no campo da linguagem, sendo assim, ele é entendido como uma produção do sujeito na direção de uma tentativa de construção, uma saída para fazer calar algo que é absolutamente intrusivo, angustiante. Lacan, em alocução sobre as psicoses da criança, 67, questiona: por que uma criança autista tapa os ouvidos? Ele chega à conclusão, para se proteger do verbo. Assim, Lacan delimita sua máxima em que o autismo, assim como a psicose, encontra-se no campo da linguagem, mas fora do campo do discurso. Ou seja, ao tapar os ouvidos, o sujeito está freando o verbo que vem do outro, denunciando aí essa recusa, a recusa ao laço social. Segundo Maleval, o autismo se apresenta como uma carência enunciativa, sendo a palavra uma testemunha da expressividade do sujeito. Lacan qualifica os sujeitos autistas como sujeitos verbosos, isto é, sujeitos que têm um uso particular da língua, em que a enunciação que direciona ao outro está ausente. Para Maleval, falar
de sujeitos verbosos é de extrema relevância clínica e uma orientação essencial para abordar a especificidade do autismo na psicanálise, sendo este um tipo clínico original. No autismo, o encontro com a linguagem é encarregado de significantes sentidos como invasivos, tornando-se tão insuportável que ele não cede à sua voz a articulação com o outro. Portanto, falar sobre o autismo é falar sobre a questão clínica e, principalmente, levar em consideração o sujeito, colocando em evidência a sua singularidade. Sabemos que não basta trabalharmos sozinhos. Portanto, o campo do autismo e da psicose é multifacético e, por isso mesmo, levando um feixe de procedimentos terapêuticos multi e transdisciplinares que faça frente ao autismo em todas as suas particularidades. O autismo desafia o modelo classificatório. Por mais que pertença a uma classe, o sujeito não estará inteiramente adequado a ela. A psicanálise, portanto, propõe ir além do que se manifesta enquanto fenômeno, levando em conta aquilo que permanece nas entrelinhas, em seu saber, construindo seu saber, buscando ascender a dimensão subjetiva e tomando o autista como sujeito exatamente no lugar em que se oferece, como um enigma para o outro. Obrigada. Boa noite. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao conselho, né, ao Felipe, Débora, minha colega, amiga, né, pelo convite para estar aqui hoje, participando dessa mesa. Quero também parabenizar o conselho, né, pela proposta do Psicologia em Foco, né, de trazer, né, sempre temas importantes para discussão cada semana e especialmente, né, nessa semana trazer aí esses dois temas, né, o autismo e educação inclusiva, marcando duas datas que são importantes para a gente, né, o dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e o dia 14, o Dia Nacional da Educação Inclusiva, né. Dando início, né, então, à minha fala propriamente dita, né, eu queria dizer primeiro para vocês de que lugar eu estou falando, para que vocês possam entender um pouco melhor o que eu vou dizer, né. A minha área básica de trabalho, né, é a pesquisa dentro do campo da história da psicologia. Nesse campo específico, eu tenho me dedicado muito à história das relações entre psicologia e educação e de como essas relações se fazem no campo da educação especial, né? Então, eu venho trabalhando com esse tema desde a década de 90, ainda quando eu fazia graduação de psicologia, até hoje, né? Nos últimos 10 anos, quando, a partir da minha entrada, né, como professora numa universidade pública, eu senti a necessidade de sair um pouco só do campo específico da pesquisa, né, e olhar a questão da educação especial na prática. Então, continuo trabalhando com pesquisa sobre história das relações entre psicologia e educação especial, mas tenho também pelo menos nesses últimos 10 anos, trabalhado com a questão da educação inclusiva, né? E dentro desse tema tão amplo, né, educação inclusiva e educação especial, eu tenho me dedicado especialmente à questão da formação e capacitação de professores para educação inclusiva, né? É um tema que me chamou a atenção lá em 2006, quando eu fiz uma pesquisa. Eu trabalhava na época na UFOP, né, e eu fiz uma pesquisa com os professores da rede pública, tentando entender, né, um pouco de como eles viam a educação inclusiva e a educação especial, uma vez que chegavam a mim várias demandas, né, enquanto professora de psicologia da educação na época, chegavam várias demandas para fazer palestras sobre educação inclusiva, né, e eu
comecei a ficar incomodada com isso, né? Porque eu me perguntava assim, o que eles esperam, né, dessas palestras? Por que tantas demandas de palestras sobre esse tema? E aí eu fui para campo para tentar descobrir o que esses professores e professoras, né, sabiam sobre educação inclusiva, educação especial, o que eles pensavam, enfim, que demanda era essa que eles estavam trazendo para a universidade, né, aí sob a forma de palestras. E aí eu fiz uma pesquisa, na época, com professores da rede pública de Mariana e Ouro Preto, né, tentando entender um pouco o que eles pensavam sobre educação inclusiva. E isso foi em 2006, 2007, né? E eu percebi que havia assim, uma confusão imensa, né, sobre o que é isso, o que é educação inclusiva, o que é educação especial, qual o papel do professor diante da necessidade, né, de implementar a educação especial ou de uma maneira mais ampla a educação inclusiva, né? Então, o que eu vou falar aqui hoje parte um pouco dessa minha experiência, né? A partir daí eu desenvolvi um projeto de extensão com esses professores de Ouro Preto e Mariana, né? Depois disso, já aqui em Belo Horizonte, eu tenho atuado muito em cursos de capacitação de professores para educação inclusiva, educação para diversidade e educação especial. Sempre trabalhando com a disciplina que trata das psicologia, geralmente o tema é esse, psicologia, educação inclusiva e educação especial, né? Então é um pouco dessa experiência, das coisas que eu tenho pensado a partir dessa experiência que eu quero trazer para vocês, tá? Então eu queria começar mesmo fazendo uma diferenciação de termos, educação especial e educação inclusiva, que está aí no primeiro slide, né? Que a gente vê que as pessoas geralmente tomam como sinônimos, né? Falam educação inclusiva como se fosse educação especial e vice-versa, ou entendem a educação especial como única modalidade de educação inclusiva, né? Então eu trouxe aí os conceitos com os quais eu gosto de trabalhar para a educação inclusiva e educação especial. Então vou pedir licença para ler, que são conceitos extensos, né? Então, a educação inclusiva diz respeito à capacidade das escolas para educar todas as crianças, jovens e adultos, sem qualquer tipo de exclusão. A inclusão implica, portanto, desenvolver escolas que acolham a todos os estudantes, independentemente de suas condições pessoais, sociais ou culturais. As escolas que adotam a orientação inclusiva valorizam as diferenças dos estudantes e a diversidade humana como recursos valiosos para o desenvolvimento de todos na classe e também para o aperfeiçoamento docente. Então, essa é uma definição que eu gosto, né, de usar para a educação inclusiva, é que a gente pensar a educação, no caso, a educação escolar, né, e pensar essa educação como uma educação para todos, sem excluir qualquer pessoa por qualquer motivo, né? E a educação inclusiva, eu vejo sempre como fazendo parte, né, dessa proposta da educação especial, né? Desculpa, o inverso, né? A educação especial como parte da proposta mais ampla da educação inclusiva, né? Então vejam aí o que eu trouxe. Educação especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, e outros com transtornos funcionais específicos. Então, vocês podem ver que o início dessa definição já aponta, né, a educação especial como uma parte, né, uma das propostas dentro da proposta mais ampla da educação inclusiva, tá? Continuando aí, orientando então os sistemas de ensino para garantir, 2 pontos, né? Acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino. Então não é acesso só no sentido de admitir a presença na escola, né, mas um acesso
que permita a participação, a aprendizagem e o avanço aí aos níveis mais elevados de ensino. A transversalidade da modalidade de educação especial, desde a educação infantil até a educação superior, tá? Oferta do atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão, participação da família e comunidade, acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação. E, além disso, articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Então, a gente vê a educação especial, né, é voltada dentro da proposta da educação inclusiva para a garantia da inserção e uma inserção de qualidade, né, das pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades no contexto escolar. Tá? Então, é com essas noções que eu tenho trabalhado. Eu vejo assim, no senso comum e mesmo em alguma literatura mais voltada para a área da educação, eu vejo que é muito comum a confusão ou tomar a educação inclusiva como só a inclusão das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais na escola. Né? Então, eu gosto de fazer essa diferenciação aí. Né? Tem uma série de documentos importantes que falam para a gente, né, que nos orientam, tanto com relação à educação inclusiva, quanto com relação à educação especial. Né? Aí é o meu lado, né, de pesquisadora da área de história, que me obriga a trazer documentos aí, né, que vão desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, até documentos mais recentes, aí, como o Plano Nacional de Educação. Então, trouxe aí para vocês terem uma ideia, né, fiz, claro, uma seleção de documentos, mas para vocês terem uma ideia de que é um tema tão importante e tão caro à nossa sociedade, que a gente tem uma série de documentos, tanto documentos internacionais, que são frutos aí de eventos, né, conferências que são promovidas pela ONU, pela Unesco, para discutir a questão da inclusão, de uma maneira geral, ou para discutir a inclusão da pessoa com deficiência, né? E são esses documentos que nos orientam, em grande medida, a pensar a questão da educação inclusiva, ou da inclusão das pessoas com necessidades especiais nas escolas. Né? Todos esses documentos vocês encontram disponíveis na internet. Né? E a gente tem aí 2 documentos mais recentes, que são importantes, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, resultado aí de uma reunião, mais uma vez de uma conferência, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência, realizada em Nova York, em 2007. E no Brasil, né, o Brasil assina essa convenção e o documento sai com a data de 2008. E o mais recente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é de 2015, e trata aí da inclusão dessas pessoas, né, em todos os âmbitos da sociedade, inclusive o que nos interessa aqui hoje, que é na escola. Né? E vai falar não só esse estatuto, né, assim como os outros documentos, eles vão falar não só da necessidade da escola receber as pessoas com deficiência ou as pessoas com necessidades educacionais especiais, mas também a necessidade de garantir boas condições de aprendizagem para essas pessoas. Né? E essa garantia de boas condições está muito relacionada à formação do professor, que é o tema com o qual eu venho trabalhando. Né? A gente não constrói uma escola de qualidade para ninguém sem professores bem formados, bem preparados para atuar nesse sentido. Né? Bom, e aí, né, eu estou aqui no Conselho de Psicologia falando para psicólogos, estudantes de psicologia e outras pessoas interessadas no tema, e eu pensei em trazer então aí algumas questões sobre o que seria o papel do psicólogo diante dessas questões, né, diante do que esses documentos propõem para a gente a respeito da inclusão
das pessoas com necessidades especiais, né, na escola. Então, vou enfocar, muitas das coisas que eu vou dizer aqui se aplicam à educação inclusiva de uma maneira geral, né, mas eu trago essa experiência falando da educação especial, do ponto de vista da educação especial. Tá? Então, eu fiz um recorte, lógico, né, para a gente pensar aí esse papel do psicólogo em 3 grandes esferas. Uma primeira é na formação e capacitação de professores. Né? É claro, eu vou falar da minha experiência, que é o que eu tenho de mais recente e de maior aprofundamento para trazer para vocês. Né? Então, uma primeira coisa que eu vejo é que quando se fala de um curso, né, de capacitação de professores para a educação inclusiva, para a educação especial, nós psicólogos geralmente é quem somos chamados. Né? Então, tanto na minha experiência como professora na UFOP, como agora na UFMG, né, eu venho sendo chamada para atuar nesses cursos, e às vezes na faculdade numa faculdade de educação ou num departamento de ciências da educação de outras instituições, em que há vários profissionais que trabalham com o tema da deficiência e da inclusão, né? E geralmente é o psicólogo que é chamado. Então, eu acho que aí já tem um indício do que se espera da gente, né, enquanto profissional, para contribuir nesse campo. E aí o que eu vejo, né, como a gente pode contribuir? Então, uma primeira coisa é no nível da informação, né, um nível mais, eu acho, mais fundamental de esclarecimento de conceitos. A gente tem uma literatura muito ampla dentro do campo da psicologia, que nos diz da educação inclusiva, da educação especial. Então, eu acho que um bom caminho, né, é a gente começar por esclarecimentos básicos, esclarecimentos fundamentais, e tirar um pouco, né, aquela fantasia que as pessoas têm do que vem a ser a educação especial. Né? Então, eu me lembro muito da minha experiência, né, trabalhando na formação superior, né, em cursos de licenciatura, e quando chegava a hora de debater a questão da educação especial, da inclusão do aluno com deficiência ou com necessidade especial dentro da classe regular, na escola regular, né? E o primeiro impacto que esses meus alunos da licenciatura tinham, né, ao pensar nessa possibilidade, eles me diziam assim: não, mas isso é impossível. Né? Imagina eu, professor, né, e tendo que lidar com essa diversidade de casos. Né? E aí tinha muito do campo de uma fantasia também de como seria a inclusão dessas pessoas na escola regular. Então, na fantasia deles, muitas vezes vinha a ideia de que numa mesma classe haveria um mundo de alunos, né, distribuídos entre aqueles com deficiências físicas, né, deficiências auditivas, deficiência visual, com deficiência intelectual, com transtornos mentais, e eles se imaginavam perdidos ali diante desse possível universo de alunos. Né? E eles se imaginavam também tendo que lidar com essa situação sozinhos, por conta própria. Né? Então, um dos trabalhos que eu acho que a gente, enquanto profissional, né, que trabalha, né, nessa interface psicologia e educação, uma das coisas que a gente tem que fazer é um esclarecimento. Né? A gente tem aí uma série de documentos e leis, né, e decretos, né, documentos internacionais, nacionais, que dizem para a gente de como promover essa inclusão, mas a gente não lê esses documentos, a gente não conhece o texto deles, né, nem mesmo dos documentos mais locais. E aí sobra espaço para fantasia em cima de absurdos, né, que não acontecem numa escola regular. Né? Um outro ponto que eu vejo aí que a gente pode pensar é na discussão sobre inclusão e integração. Esses dois termos, né, eu acho que eles são muito importantes quando a gente está pensando na educação especial, especialmente. Né?
A gente vê que, inclusive, nos documentos legais, nas leis, né, brasileiras que tratam, leis e decretos que tratam da questão da inclusão, muitas vezes esses termos são tomados como sinônimos, inclusão e integração, né, ou são confundidos, não sei. Mas no campo da psicologia e da história da psicologia na educação, história da educação da criança com deficiência, a gente vê que há uma diferença muito grande entre esses dois modelos, né? O modelo de integração é aquele modelo em que a gente pensa, tá, a escola vai se abrir para as pessoas com necessidades especiais, elas podem frequentar o espaço da escola, podem frequentar as aulas, desde que elas deem conta, desde que elas se adaptem, desde que não atrapalhem o andamento normal das aulas, desde que fiquem quietinhas, né? Enfim, no modelo da integração, né, a gente tem a abertura da escola, mas é uma falsa abertura, porque a pessoa tem que se adaptar a uma estrutura já pré-estabelecida na escola e ela vai conseguir acompanhar ou não o ritmo da escola dependendo do esforço pessoal dela e das capacidades, habilidades que ela tiver para isso, sem que a escola faça qualquer esforço para promover essa adaptação da pessoa ao contexto escolar. Por outro lado, o modelo da inclusão, que é esse modelo que a gente defende hoje, é o modelo em que a escola se adapta ao aluno, né? E é o modelo que eu acho que a gente pensa, inclusive, para a nossa sociedade, né? Em que a gente consiga, né, uma adaptação às necessidades do outro, às deficiências, às dificuldades que o outro apresenta para a gente. Então, quando a gente pensa em uma escola inclusiva, né, não é aquela que suporta o aluno com deficiência. A escola inclusiva é aquela que se prepara para receber esse aluno, que se adapta, que promove a formação dos professores, que promove a informação entre os alunos, entre todo o corpo, né, de pessoas que fazem movimentar essa instituição e que todos se mobilizam para receber, acolher e fazer com que a pessoa com deficiência se sinta usufruindo de um lugar que lhe é de direito, né, ao qual ela tem direito. Então, essa é uma discussão que eu acho importantíssima a gente promover quando a gente está falando aí na formação e capacitação de professores para a educação inclusiva, né? Hoje, felizmente, esse discurso não é tão comum, mas lá em 2006, 2007, né, quando eu fiz a minha primeira pesquisa sobre esse assunto, aparecia muito esse tipo de resposta, né? Assim, a minha escola é inclusiva, eu recebo, sim, alunos com deficiência na minha sala de aula, desde que eles não me atrapalhem. Super inclusiva, né? Enfim, uma outra reflexão, uma outra linha de atuação aí, né, eu acho que é a relevância uma reflexão sobre a relevância da prática docente nos processos de inclusão, né? Então tem a ver com o que eu estava dizendo antes. A gente tem que pensar muito que no papel do professor, né, ou dos professores, né, nesse processo de inclusão. Então não basta a escola se dizer uma escola inclusiva se os professores não têm essa mesma postura de inclusão, né, não tem esse olhar específico para as pessoas que estão sendo incluídas, né. Uma outra coisa muito curiosa, né, que eu vejo muito comum no discurso escolar é assim: sim, a minha escola é inclusiva, eu tenho 5 alunos de inclusão na minha sala, né, eu quase morro quando eu ouço um negócio desse, né. Eles estão tão bem incluídos que eles são definidos como alunos de inclusão, né. Então aí a gente vê que tem um problema na compreensão do que seja a inclusão, né. Então eu acho que um outro ponto é esse, né, a gente pensar e ajudar esses profissionais a pensarem no papel que eles têm
né, na promoção da inclusão. E uma outra questão é a informação sobre as deficiências com foco nas potencialidades dos sujeitos e não nas limitações. E ainda, fazendo um gancho com o último aí desse slide, a questão a problematização dos laudos, né? Então eu vejo assim que muitos, na minha experiência recente, que foi especificamente com professoras aqui da rede pública, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, eu vejo assim, que tem um interesse muito grande dessas profissionais em se preparar para uma atuação que seja de fato inclusiva, né? Uma sede de conhecimento, né? Então eu trabalhei no curso em 2015, que as aulas eram sábado de 8 às 17, né? De 8 da manhã às 17 horas. Eu tinha 40 professoras em sala de aula, né? E a frequência era obrigatória, né? Elas tinham que assinar a lista de presença no primeiro horário da manhã, no primeiro da tarde. E eu me lembro assim, que no primeiro dia que eu cheguei lá, né, e eu vi a sala cheia, eu pensei assim, até que horas elas vão aguentar ficar aqui, né? Porque o sábado, depois de uma semana inteira de trabalho, né, muitas trabalhando em 2 escolas, trabalhando em 3 turnos, né? E eu me lembro que o que eu pensei quando eu entrei em sala de aula foi isso, até que horas elas vão... E era comigo o dia inteiro, né? O curso era concentrado, então eram 3 sábados com cada professor, né? E a gente ia revezando. E para minha surpresa, chegou às 5 horas da tarde, às 40 estavam em sala de aula. Então, o que eu vejo assim... tem um desejo de aprender, uma busca muito grande pelo conhecimento, sobretudo por esse conhecimento acadêmico, né? Isso não é à toa, né? Se a gente estuda esses textos que eu nomeei aí para vocês, né? O texto das leis e decretos, né? Está o tempo todo... esses textos estão o tempo todo fazendo menção ao papel das universidades na promoção da educação inclusiva, na formação e capacitação do professor, né? Então, eu acho que faz sentido essa busca. Mas, por outro lado, me preocupa um pouco, porque quando a gente fala de educação especial, o que aparece é um interesse muito grande pelos nomes das deficiências e pelos sintomas, né? Então, quando eu pergunto, né, qual a expectativa de uma disciplina de psicologia, né, em educação inclusiva, em educação especial? Sim, a gente vai aprender o que é autismo, o que é deficiência intelectual, o que é transtorno de déficit de atenção, o que é síndrome de Down e mais. A gente vai aprender a diagnosticar, ou seja, a identificar os sinais que nos permitem nomear, né, essas síndromes, né? E a gente precisa disso, a gente precisa saber o que o aluno tem. Então, essa é uma demanda que é colocada. E essa demanda me preocupa muito, né? Ela vem muito da questão do laudo também, né? Muitas escolas exigem o laudo para que o aluno tenha acesso a uma série de benefícios, né? Por exemplo, ao acompanhante, né? E eu vejo que há uma tendência, às vezes, exagerada aí, ou uma supervalorização desse laudo, do que está escrito nesse laudo, né? Então, muitas vezes, não é só uma referência aos 5 alunos de inclusão, né? Mas entre 5 são os 2 com TDAH, aquele que tem autismo, né? E são os outros 2 que têm deficiência intelectual. E aí você esquece, né? Você pode ter, né? Não vou generalizar, mas fica muito fácil quando a gente enfoca no laudo, fica muito fácil a gente enfocar a deficiência, a limitação da pessoa, né? Claro que o laudo é sim necessário em muitos momentos, né? Mas eu fico um pouco temerosa quando há uma ênfase muito grande nesse nome, nesse código que está lá no laudo, né? E aí se esquece que há um sujeito por trás desse diagnóstico,
né? Se esquece que há potencialidades também, que há um lado emocional, há um lado cognitivo que pode sim ser desenvolvido, né? Então, eu acho que é sim nosso papel levar essas informações sobre os diagnósticos, né? Até porque a partir daí que se busca a melhor forma de educar, que se busca estratégias, mas é também o nosso papel problematizar aí a ênfase excessiva nos laudos e nesses diagnósticos, né? Até porque muitas vezes a gente vê esses diagnósticos são equivocados, né? Então, eles não dizem exatamente do que a pessoa tem. Um outro aspecto que eu vejo aí, né, que é nosso papel enquanto psicólogo, o nosso papel enquanto profissional, psicólogo escolar, né, enquanto profissional que está trabalhando na escola ou que está orientando estágio dentro de escolas, né. Então eu vejo aí algumas possibilidades, né? Uma delas a questão da conscientização da comunidade escolar, professores, funcionários, alunos, pais de alunos, a respeito da educação inclusiva e do papel de cada um no respeito às diversidades, né? Então eu acho que é um trabalho importante. É um trabalho que a gente pode fazer por várias vias. Eu gosto muito do trabalho com oficinas, com dinâmica de grupo, para a gente promover essa conscientização, né? Eu sou um pouco avessa à ideia das palestras, né? Que eu comecei falando disso, né? Dos convites para dar palestras. Eu nunca aceitei esses convites, né? Porque eu acho que quando a gente faz uma palestra para um grupo de professores, né? Por exemplo, um diretor de uma escola, uma diretora convida um profissional para fazer uma palestra. Você leva ali na palestra aquilo que te interessa falar sobre o tema. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Estou trazendo aquilo que me interessa dentro desse tema, uma vez que o convite me deu essa possibilidade, né? Mas nem sempre é isso que as pessoas precisam ouvir. Quando a gente fala de uma comunidade escolar que está vivendo problemas com relação à educação inclusiva, né? Às vezes eu vou lá falar num nível muito abstrato sobre o que é inclusão, vou levar leis, documentos, decretos ou autores da psicologia, e isso não vai ter nenhum impacto, né? Então, no máximo, elas vão sair de lá com uma lista de livros, de textos, né? E a parte da reflexão, a parte da possibilidade de pensar a própria prática, isso fica sem ser tocado. Então, eu acho que uma das possibilidades aí de trabalho com dinâmica de grupo ajuda muito a gente a tocar nesses dois lados. O lado racional, né, de pensar a própria prática, de pensar conceitos, teorias, e também um lado emocional, que é você se mobilizar a partir de uma reflexão sobre essa prática, né, e pensar o que pode ser mantido e o que precisa ser mudado, e como fazer essa mudança, né. Uma outra possibilidade seria a atuação no apoio, né, aos alunos com necessidades especiais, né, vai um pouco aí, né, digamos assim, na contramão de uma visão mais institucional de uma psicologia escolar, mas eu acho que a gente não pode recusar esse apoio quando necessário, né? E, mais uma vez, eu vou enfatizar, né, a atuação junto aos professores eu acho que é fundamental, né? E aí eu acho que ela tem vários aspectos, alguns que eu já falei no item anterior, quando eu estava me referindo à capacitação de professores, né, mas eu vou retomar, né? Então, uma visão mais institucional da inclusão, no sentido de evitar a mera integração da pessoa com deficiência, e a gente pensar em como a escola pode promover a inclusão, né? Informação sobre práticas e projetos para promover a inclusão, né? Então tem práticas que são possíveis, né? Dependendo da dificuldade do aluno, tem estratégias muito simples que ajudam o professor a lidar, a exercer melhor a sua função dentro de sala de aula. Então, a gente pode dar uma orientação, né, nesse sentido. A valorização do saber que vem da prática,
né? Isso eu acho que é fundamental. A gente às vezes tem professores com 10, 15, 20 anos de experiência de sala de aula e que a gente pergunta assim, você se considera preparado para a educação inclusiva? E eles vão dizer, não. Por que não? Ah, porque eu não aprendi isso na minha formação, quando eu fiz a licenciatura, né? O fato de não ter aprendido isso em sala de aula não quer dizer que você não esteja preparado, né? Muitas vezes, esses 20 anos de experiência preparam muito melhor do que qualquer teoria que seja ensinada em sala de aula, né? E numa experiência que eu tive, né, num projeto, logo depois que eu fiz essa primeira pesquisa que eu mencionei, né, que eu fiquei muito assustada com esses dados, né, não só com a confusão entre conceitos, mas com esses dados, né, de professores que com 15, 20 anos de sala de aula se diziam não estar preparados para a educação inclusiva, né. Eu propus um projeto de extensão com esses professores, que era uma proposta de pensar sobre o saber e o fazer do professor na educação inclusiva, né? E eu trabalhei exatamente com esse modelo de oficinas, né? E foi muito interessante que elas ficaram meio chocadas com a minha proposta, né? Que elas foram pensando que era um curso de extensão, né? Embora tivesse lá no título, que era oficinas, né? Mas acho que o interesse pelo curso era tão grande que elas esqueceram de ler que eram oficinas, né? E quando eu falei que eu não ia ensinar muita coisa sobre inclusão, mas que eu queria saber o que elas sabiam sobre isso, né? Teve um momento de choque e depois a gente começou, né, a partir de vivências, discussões, a gente começou a perceber, e principalmente elas começaram a perceber, estou falando feminino porque eram só mulheres que participavam desse grupo, né? Não por eu ter selecionado só mulheres, tá? Só apareceram mulheres. E elas começaram a descobrir o tanto que elas sabiam fazer a educação inclusiva, o tanto que elas sabiam ensinar para alunos com os mais diversos tipos de deficiência e, além das deficiências, além da inclusão do aluno com necessidade especial, elas davam conta de incluir alunos diversos dentro do sistema escolar. Mas elas não valorizavam esse conhecimento porque elas não tinham aprendido isso na universidade, quando se formaram, né? Então foi um trabalho de resgate desse conhecimento e eu acho que isso é fundamental. Porque aí tem a ver com o outro ponto, que é a atenção à saúde mental do professor, né? O professor, no que eu tenho observado também e que eu tenho estudado, ele adoece cada vez mais em decorrência das condições de trabalho, né? E essa situação, né, colocada pela educação inclusiva, pela educação especial, é um dos grandes pontos aí que tem levado, que a gente pode dizer que tem levado a esse adoecimento. Porque esses profissionais se veem diante de uma nova realidade e eles entendem que não sabem o que fazer diante dessa realidade. E aí uma das saídas é o adoecimento. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar aí, né, numa valorização desse saber que vem da prática, que vem da experiência, né, não abrindo mão do saber acadêmico, né, mas colocando como um saber de igual valor, a gente tem um caminho aí também, né, não o único, né, não a única saída, mas um caminho para diminuir o sofrimento do professor, né, porque o que a gente vê é que a maioria dos professores sabe sim fazer a educação inclusiva, né? Muitas vezes falta um instrumental, falta técnica, né? Mas há uma prática que permite que ele faça, né? E eu acho que a gente tem que resgatar isso também, não impondo o tempo todo o nosso saber acadêmico, né, mas valorizando o saber, esse saber que vem da prática, né? E claro, com essa atenção especial aí à saúde mental do professor, né? Bom, e finalmente, né, já encerrando, eu acho que de uma maneira geral, não só o psicólogo escolar,
Mas nós, enquanto psicólogos, enquanto educadores, enquanto estudantes de psicologia, temos que ter especial atenção ao nosso compromisso, né, com a promoção da dignidade, igualdade, integridade do ser humano, com a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. E a escola é um dos grandes lugares, né, onde acontece a violência, onde acontece a opressão, a discriminação, onde se fazem presentes os preconceitos. Então, independente se nós trabalhamos ou não na escola ou com a escola, eu acho que nós, enquanto psicólogos, enquanto seres humanos, temos que ter atenção com esse nosso compromisso, né? Então, gente, o que eu queria trazer era isso, né? São questões aí para a gente refletir na nossa prática, no funcionamento das nossas escolas, nas políticas educacionais, em como elas têm sido implementadas, né? E aí eu deixo essa última frase aí para a gente pensar, né? Incluir é olhar para as necessidades do outro com um pouco mais de cuidado. Eu acho que não tem grandes mistérios nisso, é só ter uma atenção um pouco maior para o outro que chega até nós. É isso. Obrigada. Vou falar de novo, gente. Só posso, né? Eu acho que em nome também de todas e todos que estão ouvindo, né, agradecer pelo prazer de ouvir vocês duas, né? E como que eu fiquei pensando em poder trocar o título da mesa, de pensar assim, autismo e educação inclusiva, diálogos infinitos. A gente poderia ficar aqui eternamente conversando sobre isso, né? Eu acho que a gente percebe em diversos momentos da fala de ambas vários pontos que se encontram, né? Quando a gente pensa a questão da medicalização, que é não olhar para esse sujeito, né? Que traz uma especificidade no seu cuidado, nesse cuidado, né? Que a gente precisa olhar, né? Como que a gente generaliza quando a gente dá um olhar exacerbado para o laudo e aí repete a lógica do DSM, como que a gente esquece de olhar para o sujeito que está ali, né? Que é muito maior e tem muito mais vida e lindezas, né? Do que o diagnóstico que ele ganha, né? E como é que a gente aí precisa dar um salto e abrir mão, talvez, desse lugar teórico que as professoras, né, dizem que não sabem, mas que executam no cotidiano, né? Elas abrem mão dessa prerrogativa, seja com a psiquiatra que dá o laudo lá que o menino, né, é autista, é alguma coisa do tipo. E fiquei só para fechar também, porque é o lugar, né, a gente quer ouvir vocês mais, e aí agora com vocês também. Mas eu trabalhei muitos anos, eu comentava mais cedo com elas, com escolas, e aí fiquei lembrando dos meus meninos surdos. Eu fiquei 5 anos com um grupo de surdos dentro de uma escola, e como que era interessante, porque eu fiquei pensando no mutismo, que não é seletivo, né, que é o não exercício da oralidade, e como que muitas vezes eles eram isolados, quase como autista, pela não enunciação no campo da oralidade, mas pela enunciação no campo da Libras. E aí como que o não acesso pelos outros e outras a Libras colocava eles no lugar desse isolamento. Que a instituição escolar, né, a última coisa que você traz um pouquinho, eu achei impecável, como que ela produz esse isolamento na hora que ela não constrói espaços, por exemplo, que são coletivos, né, onde a educação física pode também acirrar as diferenças e não construir os aspectos que são da igualdade, né? Então, como que da equidade, justamente, eu ficaria aqui a noite inteira com vocês, eu acho que também, né, a gente retoma o que a gente começou a dizer bem no início da apresentação, fazer uma rodada de 3 questões, tudo bem assim? E depois a gente passa para o pessoal que está nos ouvindo também no Facebook. Gostaria de cumprimentar a todas e todas que estão aí também, né? Através do Facebook nos acompanhando, né? Dizer que é uma alegria e que, se possível, que estejam todas e todos presentes, que fica mais gostoso junto, né? Então, por favor. Boa noite, meu nome é Farley, sou psicólogo, neuropsicólogo e trabalho com serviço de apoio a alunos, pais e educadores em algumas escolas e na clínica, com formação também em terapia familiar. E eu vivo uma situação interessante, que eu tenho acompanhado muito o trabalho dos diversos profissionais na questão da inclusão dentro da escola.
Eu gostaria de estar te perguntando, Érica, como é que você vem observando, você tem trabalhado com os professores, como é que você vê a questão da integração dos profissionais? Eles estão integrados ou estão incluídos na escola, nos trabalhos com os alunos? Boa noite, meu nome é Luiz, eu sou psicólogo. Eu achei interessante trazer essa questão mesmo de como é importante, talvez, para o psicólogo, né, que atua dentro das escolas, trabalhar com a questão da capacitação, né, dos educadores, mas aí vem uma questão assim, que eu tive essa experiência de passar pelo campo e os profissionais, eles realmente relatam essa dificuldade, né, tanto na atuação, enquanto... acho que eu posso dizer assim, um despreparo, né, na questão de o que fazer com esse aluno, né, porque acho que houve uma banalização da questão de um senso comum, né, de que a criança vai estar ali dentro da escola só para socializar, né, então a todo momento o professor fala, a criança vem para a escola, mas para socialização, mas não se pensa nessa questão mesmo, eu acho que de desenvolver essa questão da potencialidade, né, que a própria criança ali dentro, ela aprende e ela faz parte também, né, desse sistema ali que é de avaliação, né, então como fica essa criança que está sendo inserida, mas que o professor ainda deixa a mercê nessa questão mesmo, por ser uma criança com deficiência, ela não faz, ela não participa desse mesmo critério, né, da questão avaliativa, né, ou ela tem ainda, eu acho que essa questão ali, não, está aqui só para socializar e pronto. Boa noite, meu nome é Fátima, eu sou psicóloga clínica e tenho experiência também de muitos anos como professora. Eu tive uma experiência numa escola tradicional aqui de BH, onde era apenas uma sala de aula, onde se concentrou um grande número de alunos portadores de necessidades especiais. E a minha pergunta é o seguinte, de acordo com o que ele fala, né, recebemos crianças para socializar, né, sim, e valorizar essas potencialidades, trabalhar, desenvolvê-las, mas nós temos um conteúdo a cumprir. E aí gera uma problematização dentro de sala de aula, por causa do tempo, porque você tem que cumprir um projeto pedagógico da escola e acaba atrapalhando e misturando as coisas. E eu estou falando de uma experiência minha. Eu senti muita dificuldade nessa inclusão e dar conta desses conteúdos dentro de sala de aula, né? Havia uma reclamação de pais desses alunos ditos, né, normais. Por quê? Porque prejudicavam o andamento, né, desse projeto pedagógico e, ao mesmo tempo, dos pais desses alunos portadores de necessidades especiais que reclamavam muitas vezes que estava correndo com conteúdo, que as crianças não estavam conseguindo acompanhar. Então, a gente lidava com esse tipo de problema, né, muitas vezes, ao longo do ano letivo. Obrigada. Boa noite, eu sou Tatiana, terapeuta ocupacional. Eu atendo uma criança no consultório que a mãe me trouxe essa semana, que a diretora da escola chamou e falou que não tem competência, a escola não tem competência para alfabetizar essa criança de 8 anos. E indicou a pai. E aí, assim, essa mãe me pedindo opinião, ainda estou... pedir a ela que esperasse, né? Vamos pensar e tal, mas esse debate aqui está sendo muito positivo, né? Principalmente nessa questão para mim. Bom, boa noite, meu nome é Débora, eu sou psicóloga escolar, sou professora na UFG, colega da professora Érica.
E assim, fiquei muito feliz com as falas. Queria agradecer em nome da nossa comissão de psicologia escolar e convidar todos para participar. Nossa próxima reunião vai ser dia 12 de maio. Estão todos convidados, é aberta a comissão para todos. Psicólogos e não psicólogos, estudantes e profissionais de educação. Bom, a minha pergunta é um pouco mais para a Maiana. Ela disse uma estatística que saiu no relatório dessa questão do transtorno autista, que agora virou uma coisa de que 50% das crianças em 2026, né, se eu não me engano, foi isso que você disse, seriam diagnosticadas com TEA, né, ou dentro do espectro. E a minha pergunta é um pouco nesse sentido, assim, da banalização do diagnóstico, né? E aí eu até vou aproveitar e puxar a pergunta um pouco para a Érica, porque assim, também a gente banaliza outros diagnósticos. Ela falou um pouco dessa problematização do laudo, e a minha pergunta para as duas, assim, o que vocês acham dessa questão do laudo em si mesmo e da banalização? Porque muitas crianças também são diagnosticadas com diferentes transtornos, e são supostos transtornos que às vezes a criança não tem mesmo, né? Então, o TDAH mesmo é um exemplo, virou panaceia, virou toda criança mexeu um pouquinho mais na carteira, andou um pouquinho mais, já tem TDAH. Ou trocou letra, tem dislexia, né? Então, enfim, eu queria ouvi-las falando sobre isso. Muito obrigado, estou aprendendo muito, parabéns pela iniciativa e o conselho. Agradeço, né, pelas perguntas. Eu não sei se eu tenho respostas prontas, definitivas, né, para o que vocês estão colocando aí, mas vou colocar algumas coisas que eu acho que para a gente refletir juntos sobre esses assuntos, né. Então, a primeira pergunta, né, sobre a questão dos professores na escola, né, se eles estão integrados ou estão sendo incluídos, não é isso? Sobre não só os professores, mas quem está linguajando sobre o problema na escola, seja o terapeuta ocupacional que está acompanhando uma criança, como no caso dela, o psicólogo que está ali também intervindo, a família. Eu tenho observado, até muito pela prática que eu tenho observado. Cada um faz um laudo, entrega para a escola fica com aquele laudo ali quase que uns 5 anos lendo um laudo de uma criança que já mudou, né? Então, essa questão que eu tenho colocado, pela sua experiência com os educadores, como é que se está tendo essa integração ou se está tendo realmente uma inclusão, esse trabalho quase que em rede para conseguir construir aquilo ali, no tempo de buscando em conjunto a solução. Então, o que eu vejo, né, se a gente vai discutir essa questão aí, a partir desses dois conceitos de inclusão e integração, eu posso dizer que a gente está caminhando muito na linha da integração. A gente tem uma série de profissionais com uma série de saberes, né, sobre esse aluno, né, e cada um dando a sua opinião, cada um falando do seu ponto de vista, e muitas vezes, mesmo tentando promover a inclusão desse aluno, os discursos não batem, né? Então, às vezes é isso, a família vem com uma demanda, né, da escola. Esse é um aspecto que eu não falei aqui, mas é um aspecto importantíssimo também, né, como você falou. A família tem uma série de expectativas com relação à escola. Isso tem muito a ver também com o adoecimento do professor, né? Porque tem a expectativa que o professor tem com relação ao próprio desempenho, né? Ao desempenho da sua função, né? De ensinar um determinado ou determinados conteúdos. A família vem com uma série de expectativas também. A escola, né, a direção da escola tem outras expectativas, o aluno tem outras, né, e a gente tem essa situação, e muitas vezes essas expectativas não coincidem, e aí a gente tem o campo do conflito, né, e dentro desse campo do conflito os adoecimentos, seja do aluno, seja do professor, seja dos outros profissionais. Então, eu acho que nesses termos, né, a gente tem muito essa presença multiprofissional,
mas está faltando um trabalho que seja de fato interdisciplinar. O multidisciplinar é fácil, está cada um ali com o seu saber dando a sua contribuição. Mas quem que vai juntar isso tudo? Entraria talvez a transdisciplinaridade, que é justamente alguém que vai conseguir juntar esses saberes e talvez dar esse suporte, até dessa relação que se coloca muitas vezes da família, escola, do conteúdo que você tem que passar. No momento que tem uma integração, pelo que eu tenho observado na experiência, no dia a dia, no momento que você consegue colocar um pai, um coordenador de escola, professor, terapeuta ocupacional, psicólogo, e constrói um contexto de conversação, a coisa flui. Exatamente. No momento que ficam lendo o áudio, fecha, exatamente. Às vezes começam a dar diagnóstico contra a dor, e muitas vezes nem os profissionais da dor, os próprios professores, como se a coisa não caminha. E o que muitas vezes a gente vê isso, o laudo chega, ele é entregue ao professor e o professor que se vire, né? E quem que vai dar o apoio a esse professor, né? Como que ele vai se organizar, quem vai ler o laudo, né? Quem que vai dizer, né, o que interessa ali naquele laudo, ou o que fazer, porque se você pega aquele laudo e joga no Google, vem milhões de coisas, né? E aí, de repente, o que se destaca são os aspectos negativos, são as dificuldades, são as limitações, né? E, como eu disse antes, a gente esquece do sujeito por trás disso, né? E o professor fica com a missão de se virar diante disso, né? Que é o que você está dizendo, né? Então, eu acho que a gente tem sempre, né, a situação que seria ideal, que seria a gente pensar em todos esses profissionais junto com a família, né, trabalhando para promover a inclusão. Mas, em muitas realidades, eu vejo que a gente está longe disso. Eu vejo o professor muito sozinho na escola, com esse laudo na mão, com esse aluno em sala de aula e se sentindo completamente perdido, né? Então, e aí já falando um pouco, né, da pergunta Fátima, né? Da Fátima, né? Eu não esqueci a sua não, tá? Mas eu acho que a gente tem que, enquanto for esse o modelo, né, de o professor sozinho ter que se virar, ter que responder aos pais desse aluno porque que tudo está indo tão rápido, ter que responder aos pais dos outros porque que tudo está indo tão devagar, a gente não tem saída possível, né? A gente tem a previsão do PDI, né, para o aluno que tem alguma dificuldade, né, que tem a deficiência intelectual ou alguma outra deficiência. Tem a previsão da terminalidade específica, tem algumas questões aí que a gente tem que informar a comunidade acadêmica que elas existem, né? E eu acho que falta muito, né? E aí, já fazendo gancho com a questão da socialização, né, dessas crianças que a gente que chegam na escola e que a escola ou a própria família diz que elas estão ali só para socializar, né? Primeiro, esse só para socializar nunca é só, né? Já é uma grande coisa, né? Porque essa socialização, ao meu ver, ela não é só da pessoa com a deficiência, ela é de todos nós, né? Nós temos tanta dificuldade para falar das deficiências, para falar das diferenças, porque nós não fomos socializados dentro de um contexto que valoriza e respeita a diversidade e a diferença. Então, eu acho que a presença desse aluno só para socializar já em si é um grande passo. Embora eu acho que nunca a presença de uma criança na escola deve ser resumida a um processo de socialização. A escola é uma instituição que tem uma função muito específica de formação, né? E acho que a gente não pode abrir mão disso, né? E falta, então, a meu ver, né, essa nossa socialização para lidar com a diferença, para lidar com a diversidade, né? E uma compreensão de que a escola é para todos, ela não é só para os alunos mais adiantados, né? Então acho que falta muito aos pais dessas crianças um tanto de informação sobre o que é a escola, sobre para quem é a escola, né? Sobre quem determina os ritmos do que acontece dentro de uma sala de aula.
Claro que a gente não pode abrir mão de uma programação, de um projeto pedagógico, de um planejamento, mas eu acho que temos que ser flexíveis, temos que pensar na realidade de cada sala de aula, nas questões que se colocam, né, e na própria situação concreta de um professor, uma professora diante daquela situação. Né? Como fazer o acompanhamento individualizado e ao mesmo tempo o acompanhamento dos outros, 25, 30, 40, seja lá quantos forem. Né? Então eu acho que a gente tem que, as próprias escolas precisam, não é o professor em sala de aula sozinho tomar essa decisão, né, mas tem que ser uma decisão amparada por uma prática da própria instituição, de flexibilizar os tempos, de flexibilizar o currículo, né, e de informar a essa comunidade acadêmica que a escola é para todo mundo, né, e que ela está sujeita, portanto, né, a lentidões, a correrias e a situações que fogem do normal que a gente entende ainda hoje como escola, né? Que não deveria ser o normal, mas que a gente, em termos estatísticos, né, a gente pode dizer que seja o normal. Né? Então, não sei se contemplei aí o que vocês dois falaram, né? Então, acho que abordando um pouco, né, essa questão que você traz, né, do campo da TO. Bom, a escola não dá conta de alfabetizar, e aí? 8 anos. Com 8 anos, né? Bom, ainda tem um tempo aí possível, né, para que isso aconteça. Né? Como que a escola desiste de uma criança de 8 anos? Né? Em termos tão radicais, a escola não é capaz de alfabetizar. Né? Então, eu acho que aí é um caso também para a gente devolver para a escola, né? Não entregar, falar para a mãe se vire, mas de buscar, digamos assim, orientar essa escola, essa pessoa que fez o encaminhamento dessa forma. Né? E isso, gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Em todos os níveis de ensino. Agora há pouco, essa semana, uma amiga que é professora também na UFMG, estava falando de uma experiência que ela está tendo, né, num trabalho com outras instituições de ensino superior, e ela estava visitando outra universidade, né, e aí uma aluna veio procurá-la, querendo saber um pouco sobre psicanálise, sobre psicologia, falando que tinha interesse, né, em aprender mais psicanálise, mas que ela estava muito desanimada porque uma professora, isso ensino superior, tá? Uma professora falou com ela que ela não tinha condições de aprender psicanálise. Né? Foi o que eu falei também quando eu ouvi. Né? Então, assim como a gente tem a professora do ensino fundamental, que diz que o aluno não pode ser alfabetizado, a gente tem um professor no ensino superior que diz para uma aluna que ela não tem capacidade de aprender um determinado conteúdo. Né? Então, acho que aí a gente tem, o que a gente tem a fazer não é tratar esses alunos, mas é tratar a instituição, é tratar esses profissionais que estão fechando as possibilidades para as pessoas de uma maneira tão radical. Né? Bom, acho que eu estou falando demais, só respondendo um pouquinho a Débora, né, a questão da banalização do diagnóstico, eu acho que é uma questão que eu trouxe aí com a questão dos laudos, né, e muitas vezes a gente vê que esse processo se inverte, a própria escola já chama os pais do aluno e fala, olha, esse menino tem tal diagnóstico, procura um neurologista ou um psiquiatra e pede para receitar tal remédio, né. E assim, só não dá a receita porque geralmente o remédio é de uso controlado, né? Então eu acho que a gente já chegou nesse limite aí da banalização do diagnóstico, da medicalização, né? E é uma questão que a gente tem que estar atento também, porque a gente vive nesse mundo dos diagnósticos, né? Dos rótulos, é muito fácil a gente rotular as pessoas. Então eu acho que principalmente no contexto escolar a gente tem que estar atento a isso e, mais uma vez, falando do nosso papel como psicólogos, né, a gente tentar não reforçar essas práticas e buscar chamar esses profissionais
e outros profissionais colegas da psicologia também, né, para refletir sobre a necessidade desses diagnósticos, né, e sobre a questão de que muitas vezes eles são diagnósticos temporários, quando não são diagnósticos equivocados, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Os médicos já estão atentos a isso. Já não estão mais fechando o diagnóstico. Bom, queria agradecer, né, mais uma vez por estar aqui, as perguntas. Realmente, essa questão dos dados que eu trouxe, vou até contextualizar um pouco, foram dados que eu me deparei durante a minha pesquisa do mestrado, em que, né, eu trabalhei durante o mestrado sobre o autismo, a questão da deficiência, eu tentando tirar esse lado da deficiência, passar para a questão do singular, né, tirar esse estigma, né, da deficiência, do peso que esse nome também pode trazer. E aí, quando eu me deparei com esses dados, e que me incomodou muito, tanto que eu trouxe aqui, né, também, para dividir um pouco com vocês esse peso, principalmente nessa questão do que fazer com esse diagnóstico, né, como a Érica falou, nós estamos debatendo aqui, que ele é um ponto de partida, talvez, mas não o fim, né, e principalmente de tomar cuidado com o sujeito, né, com a família, com as relações, com o que, né, a gente encontra, né, aqui no contexto da conversa na escola. E principalmente, assim, acho que além da banalização do diagnóstico, há uma supervalorização. Então, na clínica a gente chega muito para a gente um diagnóstico já pronto, vindo do paciente. Às vezes ele nem precisou passar pelo psiquiatra ou por outros profissionais, porque está aí na internet, né, de um fácil acesso, não só na internet, mas em bibliotecas, enfim. Uma linguagem muito simples, né? Não estou falando que tem que ser difícil para ninguém entender, mas assim, chega não só para os profissionais, né, mas para toda a comunidade, e ainda tem o alarme da mídia, né, que a cada pesquisa que é desenvolvida, coloca lá a manchete, e isso também é preocupante, né? Principalmente na questão do autismo, assim, a gente tem um aumento aí de 200% de reportagens sobre o autismo. Então, como que estão chegando essas reportagens, como as pessoas estão recebendo, né? Enfim. Bom, acredito que essa supervalorização também passa, né, por essa busca desenfreada pela cura, né, por essa normalização, por essa busca do medicamento. Ele traz um apaziguamento, mas, né, ele não pode ser também o único meio aí. Eu acho que é isso. Obrigada. Bom, gente, vamos para mais uma rodada. Tem mais gente. Isso. Tem mais 3 pessoas. Eu vou. Boa noite, né? Parabéns realmente pelo conteúdo, pelas informações muito pertinentes. Eu faço formação, né, em pós-graduação em neuropsicologia nas ciências médicas, né? Então, como saiu essa questão do laudo, o que a gente percebe bom, né? A gente discute como, né? A gente não vai ficar aqui mais 5.000 anos discutindo, né? Mas assim, a questão primeiro, né, que eu penso é que a ausência do laudo, da informação, é mais danosa, né? A gente ouve os profissionais da área médica falando, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para as intervenções interdisciplinares. Isso, infelizmente, a maioria da população não tem nem acesso, não tem nem como vislumbrar um diagnóstico precoce. Então, a grande maioria ainda é o diagnóstico tardio. Então, eu penso que talvez sim, o diagnóstico tardio, por ser ainda de difícil acesso à maioria da população, traz muito dano.
Outro dano também que eu percebo com relação ao que foi discutido, né, TO, né? Hoje não se fecha um laudo sem uma visão interdisciplinar, né? Como ele falou, já chega lá falando que é isso porque leu no Dr. Google. Então, o Dr. Google ajuda algumas vezes. Mas os próprios médicos hoje estão resistentes sim a fechar, até porque a criança está em desenvolvimento. Mas há sim um cuidado, e a gente como psicólogo acho que tem um papel fundamental nisso, de não fechar um diagnóstico, ser uma avaliação interdisciplinar, não nem multidisciplinar, como ela falou. As clínicas hoje temos referências boas, onde se tem uma avaliação de muitos profissionais juntos ali, no fechamento, né, do laudo, não é nem diagnóstico, né, porque o diagnóstico é realmente o médico que faz. Nós não temos que fazer diagnóstico, é o médico que faz. Quanto à medicação também, é um outro aspecto, que às vezes até a própria família, né, chega e fala, dá logo uma Ritalina para esse menino, para ele dormir, para final de semana, porque os médicos estão tentando não dar final de semana, não dar nas férias, mas os pais... Então eu acho que hoje existe um adoecimento da sociedade, assim como a loucura, né, ela falou bem aí dessa evolução da loucura, ela traz para a gente essa reflexão do louco que era, né, desprezado, a síndrome de Down, como que avançou. Hoje o autismo também está passando por essa fase dessa discriminação. Então esse é um ponto também que eu gostaria de colocar. E também colocar essa questão foi colocada aqui da supervalorização do laudo. Eu entendo que a supervalorização também, às vezes, do pedagógico, como a professora reclamou. Então, as políticas públicas podem nos ajudar muito, né, no âmbito maior. Agora, as pessoas com mais condições, realmente, elas acabam, às vezes, deixando até a criança em casa, os profissionais em casa, ou, às vezes, ter um recurso melhor para lidar com isso. Mas, em política pública, há que se rever, sim, essa questão pedagógica, até para as crianças ditas normais, porque hoje a escola enlouquece mais do que ensina, e, infelizmente, a gente lida com questões que a criança não tinha que lidar, né, de violência. Então, acho que há um adoecimento da sociedade, infelizmente, né? Por que o autismo está aparecendo mais? Por que estamos fazendo mais, né, laudos? Eu falo assim, estamos porque nós entendemos que há um trabalho interdisciplinar, assim, com os médicos, com os outros profissionais. Ninguém pode se julgar dono da verdade, até porque a ciência, ela mostra o que nós sabemos hoje. Amanhã pode mostrar mais ou derrubar tudo que nós estamos vendo até hoje. Então é um risco muito grande se achar, né, que pode fazer sozinho. E essa necessidade mesmo, né, de interdisciplinar. Eu penso que hoje o recurso melhor e o papel do psicólogo é fundamental neste aspecto de estar contribuindo para isso, né, de chegar num diálogo, não chegar numa preposição de que é isso, ou às vezes até derrubar mais mitos, ou derrubar mais diálogos ou afirmativas sem sustentação. Mas é um momento realmente de muita reflexão, de muito cuidado e de também valorizar as áreas todas que estão engajadas, né? Porque não é só o psicólogo, isso eu acredito que seja, pelo que eu percebo hoje nos estudos, é uma valorização, mas também há esse cuidado de não desprezar nenhuma opinião do psicopedagogo, o fono, o TO, né? São áreas que ajudam muito. Eu queria, só antes da colega fazer a pergunta, vamos fazer mais umas 4 questões, pode ser? Tudo bem para vocês duas? Fiquei pensando no cansaço das nossas vantagens, mas eu acho que 4, tudo bem? Pode ser? Tá. Boa noite, meu nome é Ângela, eu sou psicóloga e hoje eu trabalhei no CRAS e hoje eu estou no NASF. E eu estou trazendo assim, na verdade viajei hoje mais de 200 quilômetros para estar aqui por causa de 2 angústias. Assim, eu tenho uma psicopedagoga que trabalha comigo, eu estava demonstrando para ela assim, que ela me manda umas mensagens que é complicado até para ler, porque ela me manda as mensagens assim, esse aluno ele é hiperativo, tem desvio de conduta, ele é autista, inclusive está aqui a mensagem, e aí eu mando para ela, tá, mas quem fez esse diagnóstico? Eu sou psicopedagoga. Não. E aí você chama para uma questão de uma discussão de casa, eu estou trabalhando no interior,
E um outro caso é de duas crianças que realmente, assim, quando eu já comecei a atendê-las, elas são classificadas como autista clássico. Né? Dentro dos atendimentos é visível, assim, a gente perceber. Só que o que acontece? Essas crianças, elas vivem numa chácara com os avós, ela perdeu a mãe no nascimento do segundo filho, e elas vivem bem assim, no que é considerado normais para elas. E a minha angústia é o seguinte: essas crianças foram interditadas pela promotoria e eles estão querendo retirar essas crianças dos avós. A avó morreu, então a avó que cuida, e da tia. E eu estou numa luta sozinha na cidade, porque eu não acho que essas crianças têm que sair de lá, porque elas vivem bem assim. Para elas vivem, tem um sujeito ali, foi o que a Érica falou, atrás dessa doença. E a cidade inteira quer retirar essas crianças e levá-las para um abrigo. E assim, tá muito sofrido para mim. Eu vim aqui hoje porque elas não frequentam uma escola. Elas têm hoje motorista exclusivo para elas para ir para a PAI, mas elas tem um deles que não vai, o maior não vai para a PAI, só o menorzinho que vai. E eu consigo chegar lá, eu consigo brincar com elas, eu consigo comunicar com elas, mas eu estou sozinha, assim, muito sozinha mesmo. Eu estou muito angustiada, eu só tenho 1 ano e meio de formação e estou fazendo uma pós agora em saúde mental, justamente para tentar buscar essa ajuda. É isso, assim, não sei se era um comentário, se é uma pergunta, eu sei que eu queria compartilhar isso hoje. A verdade é isso. Boa noite, meu nome é Isabela, eu sou colega da Tatiane, a gente trabalha no CAPS, lá em Santa Bárbara. A gente não andou 200 não, mas uns 120 a gente andou também. E a gente veio com a motivação um pouco de buscar o caminho das pedras, né? A gente começou a trabalhar com um autista crônico, ele é 14, 15 anos, muito violento, sem nenhuma comunicação verbal instalada, com problemas de recusa em atendimentos na PAI, com histórico de agressão física a professores, né, até grave as agressões. E quando eu falo caminho das pedras, é porque há uma equipe de fono não é, a fono foi ganhar neném e está de licença. Mas temos TO, eu psicóloga, temos uma psicopedagoga e uma fisioterapeuta. E a gente, na verdade, nunca atendemos um caso assim, tão crônico, né, tão difícil, e numa pessoa já muito mais, né, um adolescente. Então a gente veio aqui tentando buscar um pouco, assim, se vocês dessem uma luz, assim, aonde que a gente procura. A gente provocou o município para nos bancar com uma supervisão clínica, mas é um diálogo muito inacessível ainda, né? Hoje a gente conseguiu até o transporte da prefeitura, isso é uma vitória. Não, você veio por sua conta? Pois é. Então, assim, tem esses pontos e vários outros que a gente estava buscando alguém para nos apontar esse caminho e para nos direcionar, apontar uma luzinha lá no fim do túnel para nos orientar, porque é um trabalho instigante, é um trabalho que, apesar da gente não saber muito, né, estamos começando, é o nosso primeiro mês de trabalho com ele, e já está bem provocador no sentido de assim, eu quero saber mais sobre isso, eu e minhas colegas, a gente quer tentar fazer um trabalho, mesmo que não tenhamos o saber, né, assim, teórico, mas ao mesmo tempo a gente percebe que precisa dessa direção. A gente tem que buscar. Essa foi a nossa motivação para estar aqui hoje. Queria agradecer a mesa, gostei muito. Inclusive ele não está na escola, né? A PAI foi uma das primeiras ações de atuação, foi na PAI, mas a PAI também tem todo esse processo, que não há um preparo dos professores, não há um preparo da equipe
da saúde do município, né? No Santa Bárbara, acho que não é o único caso, né? Quem dera se fosse, mas atualmente ele não está na PAI, né? E se elegeu uma única professora para atender esse aluno. E como agente, ela também tem muita prática, na verdade ela é até diferente, ela tem muita prática e a gente tem pouca, né? Mas ela não está nesse grupo atualmente trabalhando por uma questão até de carga horária dela, né? Então é isso, pedir a vocês o caminho das pedras, né? Para a gente começar a trilhar. Obrigada. Carol, tem essa lista aqui. Boa noite. Eu gostaria só assim de sugerir ou leitura no YouTube, tem também palestras dessa pediatra que chama Maria Aparecida Moisés. Ela já esteve na UFMG há uns anos atrás, não sei que ano que foi. Esteve aqui, você lembra? Foi ano passado? Ah, eu não tive nessa vez. Então, assim, ela falou muito dessa questão assim, do tanto de crianças que chegam até o consultório dela, medicalizadas, com Ritalina, por neurologistas e tudo, né? E assim, e ela fala que as crianças nem passaram por outro profissional, já chegaram no neurologista, ele já foi medicando, e ela falou que teve uma criança, uma menina, não sei qual idade, mas sim, devia ter uns 6 anos, que ela fala que ninguém procurou saber por que ela estava na sala de aula, desatenta, no cantinho dela. Eles já foram falando, TDAH. Quando eles foram investigar, a menina estava sofrendo abuso sexual. Então, assim, né, ninguém foi procurar o que estava por trás daqueles sintomas dela e tudo, de como ela estava se apresentando. Outra coisa séria que eu acho que ela trouxe, que ela falou que professores, ela tinha ficado, né, ela teve conhecimento que professores estavam sendo passando por treinamentos por laboratório da indústria farmacêutica, né? No caso ela até citou a Novartis, que é da Ritalina, para diagnosticar as crianças dentro da escola. Então eu achei muito sério isso que ela falou, né? Ela falou isso, eu não sei, mas assim, isso tem as palestras dela, né, na internet, é Maria Aparecida Moisés. Ela é professora da Unicamp. Então eu acho muito assim, muito sério. Ela falou que esse laboratório até promovia concursos entre os professores, prêmios, não sei o quê, e ficava meio que uma coisa sedutora para os professores, e passando um conhecimento assim, da classificação diagnóstica, e explicando, dando curso para eles do que era o TDAH. É uma indústria, gente, bilionária, trilionária, sei lá. Então, assim, há de se abrir os olhos. Né? Então, assim, era isso, é mais essa sugestão mesmo. Só dar uma sugestão para mim. Um professor de Uberlândia chamado João Luiz Leitão Paravidini, e ele discute a intervenção precoce com crianças autistas, é a tese de doutorado dele. João Luiz Leitão Paravidini. Para o quê? Ele é de qual universidade? Da Federal de Uberlândia. Federal de Uberlândia, tá. Tem o doutor Cleibritz também. Bom, duas coisinhas, tá? A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma coisa que a Mariana falou sobre uma confusão de autismo com psicose. Eu queria saber mais sobre isso. Érica, eu tenho uma questão meio brava para você, sabe? Sobre a questão justamente da inclusão. Você pega uma pessoa, bota ela no hospício. Se você conseguir incluir ela no hospício, é porque você enlouqueceu ela. Então, assim, o problema da educação inclusiva é que as nossas escolas, até o 2º grau, é feito para fazer trabalhador braçal. A faculdade é para fazer trabalhador intelectual. Trabalhador é um nome bonitinho para escravo. Então, assim, até onde a gente deve incluir essas pessoas num sistema louco feito esse? Ou seja, a gente deveria começar a tentar reescrever o que é uma escola. Eu vou começar pela sua pergunta, Almir. Assim, você tocou num ponto em que acho que a comunidade acadêmica
as pesquisas nas mais diversas áreas, enfim, estão tentando descobrir o que é. Eu me oriento pela psicanálise, então, assim, dentro daquilo que eu estudo, da psicanálise lacaniana, eu considero o autismo dentro da estrutura psicótica, mas delimitada pelo Lacan, né? Então, assim, que passa pela questão da foraclusão no nome do pai, eu acho que, né, não é todo mundo da área aqui, que é um canal de psicanálise. Mas é uma questão em que estamos estudando. Na psicanálise mesmo não há um consenso, né? Rosine e Robert Lefort já levantaram, né, na época, né, da década de 80, quando eles começaram a estudar o autismo, né, se era uma quarta estrutura, né, além das 3 estabelecidas por Freud, né, psicose, perversão e neurose, ou, assim, eles acreditavam inicialmente nessa quarta estrutura do sujeito, e é uma discussão até hoje, né, para ter, assim, uma noção. Uma amiga minha recentemente está fazendo essa pesquisa de mestrado, né, fazendo um apanhado dentro da psicanálise, o que cada teórico, assim, né, os mais importantes atualmente, estão estudando. Mas é um modo de direcionamento, né, e, assim, não necessariamente se faz necessário ele estar dentro do campo da psicose ou não, ou ser uma estrutura clínica fora, né? O que importa é o que o sujeito traz ali dentro do consultório, né? As questões em que são levantadas ali, dos seus sintomas, né? A gente viu as duas aqui falando sobre um contato com o autismo, e são 2 pessoas diferentes, que apresentam sintomas diferentes, né? Então, eu não vou te responder, porque não há uma resposta, mas há muitas pesquisas, muitos teóricos, então vai do posicionamento ético, da abordagem, enfim, né? Sobre os casos, né, eu vou falar sobre a questão do autismo que vocês trouxeram, muito violento. Eu pensaria primeiro, assim, em que contexto está acontecendo essa violência, se tem um direcionamento, assim, se é para uma pessoa específica, né, assim, eu acho que não é à toa, né, tem uma questão aí para esse sujeito. E eu vou citar novamente a Rosine e Robert Lefort, apesar, não sei se vocês trabalham com a psicanálise, mas O Nascimento do Outro é um livro dela da década de 80 que ela relata minuciosamente 2 casos, a Nádia e a Marie François, e são 2 casos, assim, a Nádia de neurose grave e a Marie François de autismo. Mas ela relata minuciosamente e ela cita situações de violência que ela viveu, né? Então, assim, seria uma leitura, talvez, assim, para começar, né? Eu não tenho o caminho das pedras, que estamos todos juntos aí batalhando no dia a dia, né? Mas, assim, acredito na escuta, né? Igual muita gente fala, o autista não fala. Eu não concordo. Né, as verbalizações e até o que se pode dizer desse mutismo diz algo desse sujeito, né, a maneira dele lidar com o outro, com o laço social, né, é de uma recusa, sim, mas isso é importante para ele. Talvez essa violência possa vir de algo que ele não está dando conta, de algo que é muito intrusivo, né, até essa questão que eu trouxe do Lacan, que ele fala, né, do tapar os ouvidos, né, que é algo que a criança estava sentindo como invasiva para ela naquele momento. É a questão do verbo, né, assim, é muito intrusivo, e que ao mesmo tempo ela no minuto seguinte pode fazer, assim, barulhos, fazer gritos, movimentos em que às vezes é mais alto que aquele barulho que ela estava tentando tamponar. Então são, assim, é a questão
dentro daquele contexto, daquele caso, caso a caso mesmo, que é construir, sabe? Eu acho nesse sentido. E que retoma o seu caso é a questão do ouvir as crianças, né? Assim, na maneira do possível, de como elas se colocam, elas apresentam alguma coisa que diga para você que eles não querem ficar ali. Não, pelo contrário. Né, ouvir um pouco esse avô que ficou aí, né? Eu até pensei nele assim, nossa, ele vai ficar sozinho, né? Porque perdeu a filha, não sei, a mulher, e aí vai perder também essas duas crianças, né? Assim, eu fiquei pensando nesse sentido. Acho que ouvir, né? Além do diagnóstico e ter um medo de, tipo assim, como direcionar, o que fazer, a gente ouvir, que é a nossa profissão, né? É a escuta e sempre pensar na singularidade de cada caso, assim, né? Para lidar com cada caso. Acho que é isso. Eu vou tentar seguir aqui a ordem, né, do que eu anotei, que está dentro dos comentários, né, e perguntas que estão dentro do que eu trouxe, né. Então, é uma primeira coisa, né, o seu comentário sobre o laudo. A minha questão, o que eu defendo aqui não é a ausência do laudo, tá? O que eu proponho é a gente problematizar os usos que as escolas têm feito desse laudo. Entendo, sim, né, e concordo com você quando você diz que o laudo, a ausência dele pode ser mais danosa do que a presença. Um diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da criança. Não estou propondo a gente abrir mão dos laudos, da passagem, né, das pessoas com deficiências pelos médicos, neurologistas, psiquiatras ou neuropsicólogos. A minha defesa não é essa. A minha defesa é da ideia da gente, enquanto profissional que está na escola, olhar com muito cuidado para esses laudos, principalmente esses que já fecham o diagnóstico, né? Você e uma outra pessoa que estava aqui na frente mencionaram isso, né, que hoje a tendência é não fechar, mas o que a gente vê que chega na escola é o diagnóstico fechado, sim, bem determinista, né, fechando inclusive possibilidades para a criança. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar aí entre o que a gente tem de uma situação ideal e o que a gente tem de realidade concreta, né, e ver como a gente pode lidar com o concreto rumo ao ideal. Né? Então, eu de forma alguma me oponho ao laudo. Tá? Eu só proponho que a gente pense bem sobre o que vamos fazer desse laudo dentro da escola. Né? E, claro, a avaliação interdisciplinar é fundamental. Né? A gente discutiu aqui, né, a multidisciplinar, e ela, sim, é problemática quando cada um fala do seu ponto de vista, mas não há uma conversa. Então, a saída é essa mesma, a atuação conjunta dos vários profissionais que opinam e que estão presentes de alguma forma dentro do contexto escolar. Né? E aí, já pegando um gancho na sua fala, né, a questão da psicopedagoga, né, eu acho que é uma outra questão que a gente tem que estar atento, o que é a função de cada profissional dentro do contexto escolar. Né? O que é a função do professor, do psicólogo, do psicopedagogo, do diretor ou diretor da escola. Cada um tem a sua função. Né? E eu acho que a gente tem que estar atento para não querer ser o dono do saber, né? Querer ditar normas de funcionamento, porque é uma instituição e não é à toa que ela admite a presença desses diferentes profissionais. Agora, cabe a cada um deles e à instituição como um todo, né, saber a que questões deve responder, né, e falar do seu lugar. Né, porque se de repente eu vou começar a fazer diagnósticos e indicar medicamentos para criança, eu tenho formação para isso? Né? Eu posso até ter conhecimento a partir da minha experiência, da minha vivência, mas e aquele caso específico? É para isso mesmo? Né? Tem outras doenças aí, outros
problemas orgânicos que são incompatíveis com o uso desse medicamento, né? Isso, assim, no caso de um medicamento é mais evidente, né? O problema de um profissional de outro campo se meter, né? Mas se a gente fala do que é a função do psicólogo, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, eu acho que cada um tem que pensar aí qual a sua formação, o que essa formação permite que ele faça, né? E atuar dentro dos limites da ética, do bom senso, né? E, enfim, do que é devido mesmo, cada um na escola, né? Bom, e aí a última pergunta, né? Se a gente for pensar, as instituições, de uma maneira geral, enlouquecem a gente, né? Com suas normas, com seus princípios, né? Exatamente. Não é à toa que a gente está acabando com os hospícios. Então, eu acho que a proposta da educação inclusiva vai muito no caminho desse questionamento que você faz. A ideia não é a gente integrar, não é adaptar a pessoa com deficiência para ela dar conta da escola. É exatamente mudar a instituição escola. Então, a partir do momento que a gente tem essa concepção de que a escola não é uma estrutura fixa, né? Ela responde a demandas de um contexto, de um tempo, das pessoas que estão ali naquele momento, né? E, portanto, ela pode ser modificada e deve ser modificada, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, eu acho que vale a pena, né? A gente não mudar a pessoa, o indivíduo, para ele se adaptar a essa estrutura, mas mudar essa estrutura para que ela se adapte melhor aos sujeitos que chegam a ela, né? A todos os sujeitos, não a alguns, tá? Eu acho que é isso que eu dou conta de responder do que vocês colocaram. Obrigada mais uma vez pelas perguntas. Gente, então, só posso agradecer imensamente, né? Assim, foi ótimo, né? E é ótimo sempre, né? Eu posso dizer, todos os Psicologia em Foco, esse em especial eu fiquei muito mexido pela minha implicação em ambas as temáticas, né? Mas também pelo nível de diálogo que a gente conseguiu construir aqui hoje. Eu fico extremamente feliz, e aí eu posso dizer que, em nome de todos os CRP, ficamos felizes, né? E então agradecer a presença, né, da gente ficar aqui até agora, agradecer a Érica, agradecer a Maiana e pedir palmas para elas, foi ótimo. Fazer um convite que a programação de abril do Psicologia em Foco está no site do CRP. Por favor, acompanhem, né? A gente vai ter então mais 2 encontros ainda esse mês, né? Estamos lá. E aí logo mais a gente monta a agenda de maio, né? O 18 de maio está aí, a gente está fazendo a organização toda do 18ão, né? E enfim, vamos adiante. E o CRP está de portas abertas, qualquer necessidade, qualquer dúvida, questão, por favor, sigamos conversando. As comissões estão lá com todas as agendas bem divulgadas, ok? Obrigado, gente. Boa noite para todas e todos. Bom feriado, né? Não,